Bom, vamos continuar aqui então com essa criação aqui do mapa, né, do relevo. Eu mencionei no último vídeo que a gente iria produzir essa propriedade aqui, então a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Como que, como que eu faço aqui para poder criar isso? Primeiramente a gente vai delimitar a nossa área da fazenda, incluindo aqui a parte da lavoura. A gente seleciona toda essa, a gente faz o recorte aqui, né, vamos dizer assim. Seria por aqui mais ou menos. Aí a área vai vir até aqui. Bom, aqui eu vou fazer um corte comendo um pedacinho aqui da propriedade, mas a gente já ajusta ali. Aqui. Deixa eu ver. Vou fazer um corte aqui, 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 aqui. Agora aqui eu removo esse. A gente tem isso aqui, beleza? Essa propriedade específica ela vai ser isso aqui. Então a gente vai selecionar ela aqui tudo agora. Por enquanto ela tem erro de quantidade de vértices, tal, conforme eu mencionei no vídeo passado ali, que eu expliquei que precisava sempre corrigir, mas não tem problema. Então isso aqui, por enquanto, não tem problema, depois a gente corrige isso, tá? Que a gente tem que dar mais detalhe nessa propriedade, ou seja, a gente precisa adicionar mais vértices aqui para a gente conseguir, de fato, conseguir dar um acabamento melhor. Como que funciona geralmente aqui nessa parte aqui? Vamos determinar exatamente a área da lavoura, tá? Então, tipo, aqui especificamente é a lavoura e todo o restante é propriedade, é terra de propriedade. Então, aqui seria a nossa lavoura. Para não ter essas quinas, né? Para não ter essas coisas aqui, eu sempre dou um acabamento melhor nisso daqui. Então, como funciona? Vamos lá. Vamos selecionar esse bico aqui primeiro. Vamos tentar dar um bevel aqui, ó. A gente cria aqui um. Espera aí que esse bevel aqui não ficou legal. Espera aí, deixa eu só voltar aqui rapidão. Isso. Vamos tentar dar uma. Vou tentar reduzir um pouquinho aqui. Deixa eu aplicar a escala desse objeto aqui, senão ele não vai me deixar mexer. Pronto. Agora vamos tentar trazer um pouco aqui para dentro. Né? Literalmente a gente está criando aqui o relevo da lavoura. A gente vai. Vou dar uma leve. Deixa eu só desativar essa ferramenta. Aí. Eu vou dar uma leve. Eu posso subir ou eu posso descer. Geralmente eu dou uma descidinha, tá? Na lavoura. É coisa de leve, tá? Só literalmente para ter um relevinho aqui, ó. Pra quando você entrar na lavoura, você perceber que você tá dentro da lavoura. Então, essa aqui é a nossa lavoura. Todo o restante vai ser como propriedade, tá? Então, eu vou deixar ela aí dessa forma bonitinha. Aqui, tudo que eu cortar, ele vai aplicar aqui na lavoura. Essa lavoura é um pouco reta, tá vendo? A gente fez ela tem um certo relevinho bem de leve aqui, ó. Ó, aqui no meio aqui. Mas ela tende a ser um pouco reta, tá? Eu até acho que eu vou diminuir um pouco isso aqui, ó. Acho que tá muito. Ela vai ter só esses cortes aqui. Já tá, ficou melhor já. Beleza. Agora a gente vai trabalhar aqui na nossa sede aqui. Vamos lá, primeiro de tudo, as coisas têm que fazer um pouco de sentido, né? Não é só, de fato, a gente ir tacando construção, tacando árvore, tacando as coisas que as coisas funcionam. Não é dessa forma. As coisas têm que fazer um pouco de sentido. Então vamos lá. Então aqui seria a estrada principal. Lembra que essa aqui é a estrada que você vai chegar nessa propriedade por aqui, né? E você vai sair dela por aqui. E todo o resto é comunicação interna, tá? Vamos imaginar um seguinte cenário aqui, só para ficar fácil de entender. Aqui na lateral a gente vai estar fechado, né? Digamos, a gente vai fechar aqui com vegetação, tá? Aqui também, a gente vai fechar essa área aqui. Aqui já é essa vegetação, conforme vocês estão vendo. Então, tudo isso aqui é fechado, né? O usuário não tem acesso a essas áreas aqui, né? Vamos dizer assim. Tudo isso aqui, né? Aqui no rio e tal, etc. Você tem acesso só até essas áreas aqui. Então, tudo isso aqui para trás, né? Aqui, o usuário não tem acesso. Então, é uma área fechada. Você entra por aqui e sai por aqui, tá?
Eu não consigo cortar caminho, passar aqui e vir pra cá, acessar a estrada que vai ter pra cá. Não vai ter isso, tá? Até porque aqui a estrada ela vai continuar e vai para outro lado, mas você não consegue ter essa rota alternativa aqui. Você precisa entrar por aqui e sair por aqui, ou entrar por aqui e sair por lá, etc. E assim vocês já entenderam esse negócio aí. Eu usei essa ferramenta aqui, mas não lembrava como é que apagava. Lembrei já. Deixa eu aumentar isso. Aí. Vamos apagar isso aqui. Beleza. Então a gente já sabe que a gente tem essa limitação e a gente precisa impor. Então tudo que a gente vai construir aqui dentro, tá? Então, em primeiro lugar, aqui é onde a gente vai ter a nossa estrada, onde que tem o acesso disso, vamos dizer assim. Você consegue vir por aqui, então não tem nenhuma entradinha específica, né? Você literalmente tá na estrada e você simplesmente entra para dentro da propriedade aqui. Depois a gente pode adicionar uma cerca. Eu tô pensando o que a gente faz aqui nessa propriedade, tá? Então aqui seria tipo a casa da pessoa, aqui seria um barracão e a gente tem toda uma área aqui descoberta para essa lavoura, porque isso aqui não é uma propriedade muito grande. Então, beleza. Então a gente vai trabalhar com isso. Bom, a gente poderia adicionar algum ponto aqui, algumas coisas, né? Por exemplo, aqui nesse cantinho, ou aqui, deixa eu ver aqui, a gente pode pôr aqui como a nascente está aqui, a gente pode pôr tipo uma caixa d'água aqui, né? Aqui do lado a gente pode pôr uma construção para você lavar os tratores, né? Os veículos seu aqui. Aqui o barracão. Aqui é a casa da pessoa, né? Que tem a caixa d'água que dá acesso à casa. E então a entrada dessa fazenda pode ser, acho que, né, por essa estradinha aqui, né? Aqui a gente pode fazer a entrada da fazenda e a gente faz uma outra entrada aqui. Então, ou seja, uma entrada aqui, uma entrada aqui. E o resto a gente fecha, tá? A gente fecha com cerca aí. Como a lavoura ela fica bem próxima aqui à estrada, né? Seria interessante a gente não fechar aqui de cerca. Então, não vou colocar cerca em todo o mapa, vamos dizer assim. Vai ser uma cerca mais tranquila, né? Então, para isso, a gente vai criar isso, a gente vai modelar essa parte aí. Beleza, vamos lá. O barracão, eu tenho barracões lá no projeto. Acredito que a gente pode usar algum barracão daqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Aqui seria mod. Não tem nenhum. Eu não tenho nenhum share aqui. Sei lá, tipo, barracão. Mas tem esse cara aqui. Esse aqui é muito grande, esse barracão. Não. Eu tinha uns outros barracões lá, mas eles não estão nesse projeto aqui, eles estão no antigo. Tá, vamos criar, vai. Vamos criar um barracão específico para isso aqui, tá? Porque acho que tem que ser um formato específico. Vamos estar criando aqui um plano aqui. Vamos pegar toda a parte aqui, né? Vamos tentar pegar uma base aqui, a gente tem uma relação. Geralmente é 15 por 30, alguma coisa assim, mas vamos tentar olhar. Bom, 24 por 15 por 28. Ou seja, mas eu falei 15 por 30, então tá meio que dentro aí da construção, né? Vamos tentar pegar uma ideia aqui. Alguma coisa nesse sentido. Cara, eu gosto muito desses barracões que tem essas paredes assim, sabe? Tipo, remete muito assim às coisas que eu conheço, né? Ó, tipo isso, tá vendo? Tem um concreto embaixo, a parte de metal em cima. Que ele é um barracão aberto, mas ao mesmo tempo ele tem os seus. Tá vendo? Isso aqui é bem simples, ó, de fazer. Queria juntar um pouco dos dois, né? Tipo, aquilo ali com isso daqui. Não queria barracão muito fechado, não. Então, daquele jeito mesmo já tá ok. Então, vamos criar barracão daquele jeito. Então, vai ser. Ele vai ter 24. Ele vai ter 4, 8, 12. Cabe 3 veículos. Então, 12 metros por 24. A altura, ele não vai ter altura por enquanto, porque isso aqui é só um plano. A gente vai colocar ele nesse ângulo aqui, né? Então, a gente vai trabalhar com ele nesse ângulo, ó, né? Tá vendo? Então, tipo, dá até pra colocar os 30 metros, ó, tá vendo? Ele já tá até o tamanho certinho. Então, 12 por 30 aí vai ser esse barracão e vai estar mais ou menos aqui. Lembrando que isso aqui é o teto dele. E a gente sobe o teto dele aí uns 2 metros de caída de telha. E a gente sobe
uns 6 metros de altura. Não, tem que ser menos 4 metros. O teto vai ficar a 4 metros de altura. E por causa da máquina, né? Colheitadeira. Então a colheitadeira ela consegue acessar aqui. Bom, aí o resto é muito simples, né? Então a gente consegue literalmente vir aqui e modelar isso. Vamos selecionar ele aqui. Cria um cubo. Eu vou colocar que tem uma viga de 30 por 30 por 6 metros, que é a altura que ele tem do solo. Vamos subir 3 metros aqui, descer 3 metros novamente. O pivô dele ficar na altura certa. Então, isso aqui. Você não vai colocar uma viga no meio do negócio, né? Porque dá errado, né? Então a gente vai colocar essas vigas na lateral aqui, ó. Então, seria aqui. A gente vai arrastar 4 metros, 5 metros para cá e ele tem 30 metros, então 15, 14 metros para cá. Então a gente tem aqui isso daqui. E aí eu consigo literalmente diminuir isso aqui com 1,6, 1,7 metros. Aí, beleza. Com isso agora selecionado. Vamos selecionar isso aqui. Para ficar mais fácil, né? Pra gente texturizar isso, né? O que a gente faz? Eu jogo o origin desse objeto lá pro centro desse barracão. E aí a gente vem aqui, a gente coloca aqui um mirror, né? Para aplicar para o outro lado. A gente adiciona também um array, porque eu quero replicar isso ali para trás. Aí, isso aí. E a gente vai colocar uma viga dessa a cada 12 metros. Opa, coloquei errado aqui. Aqui a cada 12 metros. Deixa eu só aplicar a escala disso. É sempre metade, né? Então eu tô jogando 2 metros, 12 metros ali, são 6 de offset. Então daqui pra cá são 6 metros aqui. Acho que dá até pra colocar mais. Vamos colocar com 12 mesmo. E aí eu coloco a quantidade que eu quero. Ó. Dá pra diminuir um pouquinho aqui o offset. Aqui foi para 23, tira 1 metro lá do fundo. Pronto, então a gente já tem essa barracão daqui para lá. A gente vai criar toda essa estrutura, tá? Aqui no projeto eu tenho a textura desse cara, né? Que seria isso aqui, né? Então aqui são todos, aqui eu tenho essas texturas aqui que é o dos outros barracões, né? O que eu quero criar lá é mais parecido com esse, né? Então tem esse aqui, tem o telhado, tem o concreto, mas ele não tem o ferro ali, né? Mas tem o concreto, né? Daria pra usar de concreto. Então tem esse e tem esse. Eu queria fazer um negócio, tem uma parede de concreto e teria... Esse aqui não tem, né? Tem. Dá pra usar essa aqui, então a gente vai usar essa textura aqui, tá? Esse mini shed aí. Pra isso, então, a gente vai selecionar esse material. Eu vou usar esse nome aqui no material. A gente vem aqui para a aba Shade, né? Lembrando, isso aqui tudo não é um tutorial, mas meio que... Deixa eu só... Fiz errado aqui. Deixa eu criar um novo material aqui. Aí, agora sim. Aí eu trago essa textura aqui. Eita, a textura não veio não. Agora sim. A gente usa essa textura aqui. Nesse cara. E aqui também a gente usa essa textura aqui. Beleza. Daqui a pouco a gente texturiza lá o teto. Vamos texturizar primeiro esse carinha aqui. Que seria o nosso poste, né? Vamos dizer assim. Por mais que a gente tenha vários postes, a gente só precisa mexer em um, né? Porque o restante é uma cópia dele. Então, eu vou usar essa textura aqui, certo? Bom, ele é vazado em cima e embaixo, né? A gente não precisa disso, então a gente pode deletar essas faces. E a gente tem só isso aqui. Isso aqui ele é transparente, então a gente vai colocar isso aqui dessa forma. O bom desse Blender aqui novo, né? Esse 4.5 aqui da vida, é que ele já vem com tudo configurado, a transparência para você. A única coisa que você precisa fazer é ligar o alpha aqui, ó, que ele já funciona. Os Blenders mais antigos aí você tinha um trabalhinho extra aí para você estar fazendo. Esses aqui facilitou bastante, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, ó. Vai reduzir aqui. E a gente já tem essa viga aqui.
Ah, Rafael, mas não é assim, tá errado isso aí, você não sabe fazer esse negócio não. Concordo. Tem hora que a gente precisa dar uma ajustadinha aqui. Então o que que a gente faz, ó? A gente seleciona aqui esses caras aqui, né? E a gente traz um negócio pra cá, um negócio pra cá, um negócio pra cá e um negócio pra cá. Não precisa ser perfeito, né? Porque é só um. Pô, é mobile, né? As pessoas não enxergam com tanto detalhe assim, não. Mas dá pra gente dar uma caprichada um pouquinho aqui. Então a gente criou aqui a nossa lateral, né? Vamos dizer assim. Olha como que já dá um acabamento bem mais interessante. Agora eu seleciono isso aqui, pego esse cara, jogo ali, jogo uma escala. Ei, meu dia. Olha só, pronto. Já criamos aqui a nossa estrutura. Tudo que a gente faz para isso, a gente faz para os outros, né? Porque a gente está usando modificadores aí para isso. Esse cara aqui já é um negócio mais chatinho. A gente tem que vir aqui, a gente tem que colocar uma ferramenta aqui. Aqui no Generate, a gente vai colocar um Solidify. Tem que aplicar escala nesse cara aqui, para ele trabalhar com escala em centímetros aqui. E por que é isso, né? Porque senão ele fica invisível, né? A parte de baixo aqui ele fica invisível. Quando eu coloco esse Solidify, ele cria um vértice a mais aqui, ele cria tipo uma face, ó, tá vendo? Ele já não é, ó, se eu desabilitar ele, ó. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para desabilitar o negócio aqui. Olha lá, tá vendo? É só uma face. Quando eu habilito, ele cria um negócio a mais aqui. E aí o barracão, ó, a gente consegue subir ele um pouquinho aqui para tampar. Beleza. Só que ainda continua tendo só duas faces, tá vendo? Agora a gente vai texturizar. Para isso, a gente simplesmente pega isso aqui, ó, seleciona ele aqui, seleciona esse outro e joga para a mesma posição. E com isso a gente já tem nosso teto aí. Se quiser dar mais qualidade, é só aumentar aqui, ó, como isso aqui tá sendo renderizado. Pronto, a gente já tem nosso telhado aqui, o barracão. Poderia acabar por aqui, é mobile, né? Mas vamos fazer um negocinho bem acabado, né? Vamos fazer um negocinho bonitinho para ficar bonito. Caprichar no jogo para ele ficar bonitinho. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai criar as vigas laterais. Então, para isso, eu vou duplicar essa viga. Eu vou remover esses efeitos dela para a gente ter só ela, né? Eu vou colocar ela na posição ali do meio ali, ó. A gente vai jogar ela para lá. Porém, a gente vai reduzir ela. Vai ser uma viga mais fina, porque ela vai ser a viga do meio ali. Agora a gente vai. Deixa eu só ver o tamanho que ela tá aqui. Deixa eu aplicar a escala dela. Ó, ela tá com 2,15 m, né? Então eu vou reduzir aqui só para 2 para ficar mais fácil a conta. Vou jogar 1 m para lá. E agora a gente vai trazer isso aqui, né? Eu vou encostar ela aqui. E a gente vai posicionar ela lá na primeira viga, que é onde ela vai sair aqui. Então a gente vai encaixar ela aqui, ó. Deixa eu só ver aqui que tá chegando mensagens aqui. Pronto. Deixa eu só responder a mensagem aqui, pessoal. O vídeo aqui é tipo, é ao vivo, cara. Sem. Não é ao vivo porque não é live, né? Mas eu não vou nem editar. Então, na maneira que a gente vai trabalhando aí, eu vou respondendo, a gente vai trabalhando aqui, beleza? Bora lá, ok. Temos aí o nosso negócio aí, agora eu preciso chegar isso aqui pra lá. Eu não quero perder a textura ali, então eu vou eu vou trabalhar com modificadores aqui pra gente conseguir chegar até o outro lado lá. Aí, opa, dá pra tirar um, beleza? Eu consigo aplicar agora esses caras aqui. Eu consigo remover esses vértices a mais aí que eu acabei criando sem querer ali, e aqui eu consigo cortar, tá vendo? Então eu vou trazer isso até aqui e aqui a gente corta. Ó, pronto, a gente já tem a nossa. Ele já tá ligado ali, tá vendo? Só lembrando que nesse caso aqui, vocês podem reparar, é, a gente tem um array aqui de 23 metros, tá vendo? Então se eu vier aqui e criar um array aqui, colocar 23 metros nesse cara aqui e zerar aqui, eles, por eles terem escalas diferentes, tá vendo que eles não encaixam?
por conta justamente do tamanho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar isso aqui para ele chegar até ali, ó. Então, tecnicamente falando, a gente está falando de um offset aqui de 46, vai, para arredondar aqui. E agora é só a gente contar, não preciso de mais 3 offsets aqui. Ó, pronto, já chegou em tudo lá. Só que não é isso, né? O barracão não é só isso. Ele precisa ter uma estrutura ali, uma coisa ali para cima ali. Só que agora tá fácil, né? Agora a gente consegue literalmente simplesmente selecionar isso aqui, trazer isso aqui para cá, né? Que é para isso que serve isso daqui. É uma viga, né? É uma... Eu não quero falar os nomes corretos aqui porque eu não lembro. Se eu falar errado, aí depois o pessoal vai reclamar aí que eu tô errando o nome. O pessoal da engenharia aí vai reclamar aí. Então, vamos evitar usar nomes. Então, esse negócio aqui a gente vai colocar aqui. Ó, eu vou cortar esse negócio mais ou menos aqui, ó. Vou fazer um corte nele aqui. E agora eu consigo vir aqui e deletar essa parte aqui. Pronto, tenho isso. Agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou duplicar isso. Vou rotacionar 180 graus aqui nesse cara. E vou trazer isso para cá. E a gente vai encaixar esse trem aqui. Ó, exatamente aqui. Eu preciso encaixar aqui em cima. Ó, que seria isso aqui, ó. Ó, pronto. Aqui tá ok. Agora eu junto esses dois, né? E o encaixe a gente faz por aqui, ó. Ó, simplesmente faço isso, zero esse encaixe, subo aqui, ó, temos aí a nossa, né, nosso encaixe aqui. Agora a gente vem nessa parte aqui da frente, seleciona isso aqui, eu consigo reduzir isso para cá um pouco, ó, ali deixa ali mesmo. Vamos mexer nesse cara aqui, ó. Ó, eu vou pegar esse cara, eu vou subir ele um pouco, vai encaixar aqui, ó. E esse aqui a gente consegue reduzir aqui, ó. Ah, claro que não precisa, né? Dá pra deixar dessa forma mesmo. Então a gente tem isso aqui. Então, e agora para facilitar a nossa vida, eu vou duplicar esse cara, vou remover esse modificador, né? Eu vou selecionar ele pelo centro aqui. Eu vou posicionar ele aqui no centro agora. Vou rotacionar ele lá para trás. Vamos colocar ele no centro perfeito aqui do negócio. Ok. E a gente adiciona um novo modificador nesse cara. Aqui. E a gente adiciona mais uma contagem de polígonos e tá tudo certo. Aplica. Deixa eu só selecionar isso aqui, ó. Que aí ele já cria menos vértices ali pra gente. E aqui eu consigo reduzir aqui. Assim. Dá pra trazer mais pra trás. Jogar ele até a viga aqui, ó. Pronto. Com isso a gente tem nosso barracão já armado aí, definido aí. Bom, e como eu quero que o negócio seja bem caprichadinho, então eu vou trazer mais uma viga pra cá. E mais uma pra cá. Então a nossa estrutura armada do barracão tá aí. Agora a gente vai selecionar todos esses caras, né? E vamos aplicar os nossos modificadores. Aqui já tá ok. Ó, então tem mais esse último aqui que é o modificador. Agora a gente junta todos eles e veja se tem algum vértice sobrando. Não tinha nenhum vértice sobrando. E a gente volta ao nosso barracão. Como ele usa a mesma textura, né? Esses dois aqui eu posso juntar eles também, novamente. E agora a gente seleciona aqui o nosso pé aqui. E a gente vai aplicar o chão do barracão aqui. Pronto, a gente já tem nosso barracão definidinho aí, pessoal. Então tá aí. Está modelado nosso primeiro objeto do mapa. Agora falta só 1 milhão de objetos aí pra gente estar fazendo, beleza? Coisa simples, quase nada. Vamos lá no projeto, vamos pegar aqui agora. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu preciso de um silo, né? O silo, cara, deixa eu ver onde é que fica. Tá em props, eu acho.
Eu já tenho o silo aqui, então eu vou... Nossa, aqui é outra coisa. Cara, eu tenho o silo aqui, viu? Eu vou procurar ele aqui porque esse é bem grande, né? Tenho esse e tenho... Não, isso aqui é outra coisa. É, acho que só vou ter esse nesse projeto mesmo. Pode ser esse mesmo. Então a gente vai importar ele lá dentro do projeto. Isso aqui é o poça d'água. Pode ser esse cara aqui mesmo. Eu achei ele muito grande, né? Mas tudo bem. Acho que pra isso aqui tá ok. Então a gente vai importar ele aqui. Eu não precisaria importar ele dentro do mapa, tá? Porque depois a gente tem isso lá no Unity, mas ele vai até redundante depois. Mas não tem problema. Vamos trazer ele aqui. Só pra gente já ir criando o mapa aqui. E ele já tá na escala certa, tá? Então lá dentro do projeto ele é exatamente esse tamanho aqui. Aqui, nesse caso aqui é a casa, tá? Não é o silo, então a gente não vai colocar o silo aqui. Eu acredito que a gente pode pôr o silo mais ou menos nessa região aqui, ó. Tá vendo? Tem até né, uns caminhos aqui. A gente pode colocar ele por aqui. Então a gente vai trabalhar nisso aqui. Aí a parte, né, onde você descarrega, né, seria interessante deixar ele para propriedade aqui, né? Então daria pra gente colocar isso aqui. Eu tenho isso aqui também, o modelo 3D disso. Tenho esse descarregador e tem um outro que é mais... Esse aqui é bem simples, mas eu tenho um outro lá no projeto que ele é mais detalhado. Mas eu vou usar esse aqui por enquanto. Deixar ele aqui nessa região aqui, ó. Que o caminhão, o cara vai entrar por ali, né? Ele vai dar a volta, ele descarrega e ele já pode ir embora. Então, vamos importar aqui um FBX, depois a gente edita ele aqui para deixar ele mais bonitinho. Ó, então é isso aqui, mais ou menos. Dá para deixar ele meio que seguindo essa estrada aqui, ó. Pra meio que fazer sentido, né? Então o cara descarrega aí. Vamos achar aqui uma rotação melhor aqui. E aqui a gente dá tipo uma afundada nele aqui. Isso aí. Show. Só tirar esse brilho dele aqui, que esse brilho me incomoda um pouco. Aí pra ficar algo mais visível, né? Vamos dizer assim. Vamos criar aqui um cubo aqui do lado aqui. Usando a própria textura desse cara aqui. Fazer tipo um negócio assim, ó. Acredito que dá pra gente reduzir assim. Aqui. Deixa eu ver quantos minutos já foi. Vão ser vários vídeos assim, pessoal. Da gente desenvolvendo isso aqui junto. Eu já queria ter vários modelos prontos, mas infelizmente eu não tenho muita coisa aqui de modelo 3D, então a gente vai ter que ir produzindo, tá? Vamos tentar usar um mínimo stretch aqui. Colocar isso aqui, vamos ver como é que fica ali de texturização. Não, tá um pouco quebrado. Vamos usar um Smart mesmo. A gente posiciona isso aqui. Acho que isso meio que tá ok. Tá, tá plausível. Agora a gente traz isso pra cá. Coloca mais um aqui. E outro aqui. Algo nesse sentido. Ah, e essa qualidade aqui dessa textura, tá, pessoal? Não vai ficar assim não, tá? Quando a gente pôr isso pro Unity, a gente vai trabalhar nisso aqui, beleza?
É, seria mais ou menos isso. Só para evitar que o cara entre de qualquer jeito aqui para descarregar e ter um caminho certo aqui para ele passar, né? Acho que essa parte, ok. Então a gente já tem o barracão, já tem o silo ali da fazenda. Eu tinha falado que a gente vai colocar tipo um lavador e uma caixa d'água aqui. Cara, eu tenho uma caixa d'água bem bacana aqui no projeto. Ela fica. Deixa eu ver o que que a gente tem aqui. Onde é que ela fica? Ela tá dentro de. Ó, tem esse outro silagem aqui. Não, isso é silagem mesmo, confundi aqui. Não é silo, não. É, aqui, ó, water tank. Tem esse cara aqui. Essa caixa d'água ela é bem bacana, cara. Não é muito brasileira, né? Tem isso, né? É mais que ela teria escrito ali, parece árabe. É, mas ela é bem bonita, ela dá um horizonte legal. Apesar que essas caixas d'água aqui, seria interessante a gente usar talvez uma, por ser uma caixa d'água de propriedade, né? Aquelas azul, né? Uma caixa d'água grande aqui. Ah, mas eu não vou. A gente modela para outra propriedade. Aqui vamos usar essa daqui mesmo. O caminho dela aqui tá um pouco diferente. Vamos copiar isso. Vamos importar ela aqui. Se eu não me engano, é FBX? Não, ela não é FBX, ela é .dai. Não, OBJ. Então a gente vai importar aqui um OBJ. Vamos atualizar aí. Não preciso dar split nenhum não. Manda bala. Tá ela aqui. Ela tá fora de escala, porque é OBJ, né? OBJ não, nunca vem em escala certa. Mas a gente pode deixar ela aqui com um tamanho bem razoável aqui, porque ela é uma caixa d'água bem grande. Então ela vai vir, a água vai chegar nela. O material dela é só uma textura mesmo. É só trazer essa textura para cá e tá tudo certo. Depois a gente edita essa textura aí, tá? Esse é um modelo baixado na internet. E temos a nossa famosa caixa d'água para distribuição. Aqui do lado é ideal a gente fazer um lugar, né? Um lugar para lavar os veículos aí. Então, para poder fazer isso, né? Eu não sei como que geralmente é isso, né? Lava rápido agrícola. Sei lá, vamos tentar pegar alguma coisa aí. Uma noção aí. É, vamos ver o que que a gente tem, né? Pode só, é só um lugar mesmo, né? Acho que eu ia fazer tipo uma rampa, mas eu acho que não tem necessidade, né? Acho que só um local mesmo, um concreto, alguma coisa aqui. Então vamos criar isso aqui com, sei lá, vai ter 6 metros aqui por 10. Aqui vai ser tipo um concreto aqui no chão aqui mesmo. Aí aqui a gente vai subir aqui um pouquinho do chão, né? Um estradezinho bem de leves aqui. Dá uma diminuída. Aqui, aqui a gente cria uma paredezinha. Uns 2 metros de parede, tá bom. E aqui a gente vai modelar tipo uma mangueira e tal, essas coisas pra poder ter a parte de lavar. Então você chega, encosta seu veículo aqui, você vai ter como lavar. Bom, deixa eu ver o que mais que eu coloco. A caixa d'água vai vir daqui, a mangueira vai vir daqui mesmo. Então a gente simplesmente precisa colocar só um registro aqui, alguma coisa, para poder simular isso. Então vamos selecionar isso, vamos criar um cilindro aqui, dá para colocar com menos vértices aqui. Apenas uns 16 já tá bom. Vamos diminuir ele, rotacionar aqui. Aqui. Dá pra gente cortar ele aqui no meio. E aqui a gente adiciona aqui um bagulho desse. Coloca esse trem aqui. Coloca esse trem aqui. Agora a gente corta mais um aqui no meio e diminui assim. Acho que dá até pra. Peraí, deixa eu fazer dois já. A gente diminui eles até aqui. E aqui a gente faz isso. Criar tipo um carretel, sabe?
Aqui. Agora para fazer essa mangueira aí é simples. Faz ela assim. Aumenta um pouquinho. Faz alguns cortes. Seleciona picado assim. Vamos selecionar. É, só isso já tá bom. Diminui assim. Seleciona os demais que faltaram aí. Esse aqui a gente diminui também. Seleciona só esses agora e aumenta eles mais um pouquinho. Aí esse aqui a gente traz para a parede aqui. Pronto. Agora vamos selecionar esse. Bom, aqui eu já vou mostrar como que eu faço geralmente para poder pintar. Ah, já que dá pra gente usar o próprio material dali, né? Seria o shed lá, né? Dá pra usar aquele material lá. Vamos ver o que que eu consigo utilizar aqui nele. Eu vou usar o mesmo material. Depois a gente renomeia ele. Acho que dá pra utilizar isso aqui. Então, vou duplicar isso aqui. Aqui vai ser o lava jato, né? Que seria esse material. A gente vai vir aqui agora. A gente vai literalmente texturizar utilizando o que a gente tem aqui. Dá pra fazer isso de boa. Então a gente vai chegar perto dessas mangueiras. Eu vou dar um reset nelas aqui. Eu quero que essa mangueira seja simplesmente uma cor única. É só fictício mesmo. Tá aqui. Beleza. Já já eu melhoro ela, tá? É só pra gente ter uma noção. Isso aqui vai ser a nossa parte ali do carretel. Eu vou deixar isso aqui nessa cor aqui, ó. Aí aqui já ficou bacana. Aqui seria o concreto, então concreto é fácil, textura. Dá pra gente usar esse próprio muro aqui. Bom, para isso a gente usa esse modo aqui. Dá até para usar essa parede como um todo aí. Aí. É como se tivesse pichado aqui, né? É... Inverte. Depois dá para remover essa textura aí se precisar. Aqui. Aqui. A gente vai para essa visão aqui agora e pode colocar só um cubo mesmo já. Projeção de cubo aí já tá ok. Agora a gente encaixa aqui o bloco. Seleciona isso, 90 graus, coloca aqui. Encaixa aqui também. Agora aumenta aqui. Isso aí. O chão. Bem simples também. Dá pra deixar aqui direto. Deixa eu ver aqui. Faltou esse pedaço aqui, mas tudo bem. Acho que o chão a gente pode deixar tipo uma cor mais sólida, né? Não precisa ser porque concreto geralmente é assim. É algo mais sólido assim. Esse aqui a gente iria só pra esconder mesmo, então a gente deixa aqui. Pronto. Isso aí. Depois a gente dá acabamento lá no próprio Unity mesmo, com mais detalhes ali. Mas aqui já tá ok pra um lava-jato fictício aí. Agora vamos só aumentar essa mangueira aqui, né? A gente pode selecionar essas partes aqui de baixo. Pera aí. Acho que dá pra gente fazer isso.
que a gente vai fazer? A gente vai arretar isso aqui. Mas tem gente que vai falar, ah, era só você ter selecionado aí um cilindro e ter colocado. Sim, concordo. Fica mais pesado, né? Mais vértice, né? Então, onde a gente pode economizar vértice aqui, a gente economiza, entendeu? Então, assim, fica mais leve, né? Então, por isso que eu tô usando com menos vértice aqui, só um triângulo mesmo. Pensa que isso aqui é algo que a pessoa não vai ficar vendo com tanta, sabe? Com tanta precisão, assim. Então, é só algo fictício mesmo, né? Então, a gente traz a mangueira até aqui pro chão aqui agora. Como se fosse a ponta dela. E pronto, né? Ficou tipo uma carreirinha ali. Então, assim, tá simples, óbvio, mas lembre-se, é celular, pessoal. Então, a gente tem que saber economizar a vértice na onde a gente pode. Aqui, eu vou trazer ela, vou subir apenas 0,5 metros do chão, deixar ela mais baixa. E aqui a gente. Então, tá aí, ó, nosso carretel aí, pra gente lavar os veículos aí. Então, tem a caixa d'água, veículo, isso aqui. A casa, eu vou utilizar uma casa que eu já tenho lá no projeto, então não vou colocar a casa aqui. Então, a gente já tem uma noção aqui de como que seria essa parte aqui. Aí para poder fazer as cercas eu tenho alguma coisa aqui já. Então vamos usar alguma. Tenho essa e tenho essa. Essa aqui é mais bonitinha, né? Mas não sei se vai ficar bacana aqui. O ideal seria utilizar essa daqui. A gente coloca só alguns pedacinhos aqui. Então vamos nessa. Chama fence, né? Vamos importar, porque esse vídeo já tá ficando grande de novo. E eu não quero fazer corte. Então, subir isso. E vem pra cá. Conforme eu falei que eu não vou fechar a propriedade inteira, então eu só vou criar algumas cercas em alguns pontos aqui. Para usar de texturização aqui, cara, a gente usa... Qual que é o fence desse aqui? É esse material aqui que usa essa textura aqui. Beleza. Então, vemos aqui. Esse cara aqui cai fora. Eita, selecionei errado aqui. Aí, esse aqui cai fora. Esse aqui vai ser o nosso fence. Shading Wood White. Temos aqui, beleza? Agora vamos modelar isso aqui que eu preciso alterar. Isso aqui vai ser basicamente a cerca do meio, né? Vamos dizer assim. Eu preciso agora trazer isso aqui para cá, deixar isso aqui como base. Esse daqui vai ser a nossa cerca, que vai ser... Deixa eu ver qual que é esse aqui. Aqui. Agora vamos selecionar esses dois, vamos trazer para cá. Colocar bem próximo à estrada aqui, mas dentro da propriedade do carro. E aqui a gente unifica esses dois aqui. Junto. Aí. Então a gente tem o início e o fim aqui. O meio, no caso, né? Esse aqui serve como início e fim. Bom, aqui é simples. Agora eu posso simplesmente pegar esse cara. Eu vou duplicar isso aqui. Trazer para cá. Aí eu vou selecionar esses dois. Essa mesma coisa. Zero aqui o offset. Pego isso daqui e trago para cá.
Pronto, temos as nossas cercas aqui. Posso juntá-las. Então eu não vou, conforme eu falei, eu não vou selecionar a cerca não vou cobrir a propriedade inteira com cerca. Eu vou simplesmente eu vou colocar alguns pedacinhos de cerca em alguns lugares, tá? Então aqui vai ser um local. Aqui. Eu vou colocar outra aqui. Aqui tipo vai ser uma entrada, né, da fazenda. Não vai ser fechado. Aqui outra. A gente vai espalhando algumas aqui. Depois a gente lá na Unity a gente pode melhorar isso e colocar mais cercas lá na Unity se a gente precisar, tá? Aqui é só uma referência pra gente delimitar aí uma propriedade mesmo. A gente vai colocando isso aqui, isso aqui. Aqui. Aqui vai ser uma entrada também, né? Então, tipo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui com essa cerca aqui. Vou fazer tipo isso. Aqui não, que aqui vai ser pra lavoura, não posso fechar aqui. Aqui a lavoura tá pegando um pedaço da estrada, tá vendo? Então vamos colocar isso aqui, outro aqui. Acho que dá pra deixar essa aqui, ó. Fazer tipo um bico aqui. Claro, né? Que eu tô esquecendo do relevo, né? Pra ajudar. Mas já eu resolvo isso aí. Esqueci que tinha relevo aqui já. E tô só colocando. É que aqui eu tô colocando na mão, tá, pessoal? Existem ferramentas pra isso, tá? Pra poder colocar isso aqui. Inclusive dentro da Unity ela tem uma ferramenta muito boa que eu uso lá. Que já ajuda muito bem nessa colocação dessas cercas aqui. Aqui eu tô colocando manual porque eu só tô delimitando área, só pra vocês terem uma noção mesmo aqui. De como que eu quero que seja essa área aqui, mas saiba que tecnologia tá aí, existe, a gente tem que usar, tá? Eu tô só delimitando umas áreas aqui específicas aqui. Depois a gente melhora essas cercas aí lá no projeto. Eu até vou deixar elas todas soltas aqui para justamente a gente conseguir editar elas depois lá no Unity, tá? Eu não vou amarrar elas aqui no mapa já não. Mas conforme eu falei, saiba que existe meios de facilitar essas colocações de cercas aqui. Ninguém faz isso na mão de hoje, mas não. Eu tô só teimoso mesmo aqui. Mexendo aqui, nem precisaria. Maravilha. Se não tá faltando nenhuma aqui. Ali, ok. Agora vamos subir essas. Bom, essa dá pra subir um pouco ainda. Esse aqui, ok. Aqui é só descer um catiquinho. Essa aqui eu tenho que dar uma entortadinha nela. Ah, tá bom. Ok. Aqui todas estão certas. Só descer um pouco. Ó, bacana, beleza? Então a gente sabe que aqui é uma entrada. As cercas não estão fechadas 100%, conforme eu disse. Eu não iria fechar 100%. Então você consegue sair pela propriedade em vários locais aí. Depois qualquer coisa a gente fecha lá na Unity também, não tem problema. Eu só tô delimitando uma área aí. Beleza, então temos aqui uma propriedade. Isso aqui, pessoal, até eu vou deixar pra vocês aí. Pensa o que que a gente faz aqui, tá? A gente deixa uma área desmatada aqui, entendeu? Porque vai ter vegetação, né? A gente literalmente deixa uma área desmatada. Se seria tipo, talvez uma lavoura também, se a gente pode aumentar, entendeu? Decidem o que vocês acham que a gente pode fazer. Ou então animais, né? O que que vocês acham? O que que dá pra gente colocar aqui nessa região aqui? Então aqui seria uma lavoura, aqui seria outra lavoura, aqui seria um pasto, talvez de animais. Depois a gente muda a textura se precisar. A gente pode fazer um cercado aqui.
Pensa aí o que vocês gostariam que a gente fizesse aqui nesse campo aberto aqui, beleza? Então, aqui faltou só a casa, pessoal, tá? Mas a casa eu vou utilizar uma casa pronta, pra gente não perder muito tempo de modelação. Isso aqui, de modelagem, na verdade. Mas acredito que, né, para vocês terem uma noção de como que é feito aí o acabamento do mapa, como que é criado isso, acho que já dá para vocês terem uma noção. Agora, a única coisa que eu vou fazer aqui é parte de organização e vou finalizar esse vídeo, né? Pra gente ter isso, que esse vídeo já tá bem grandão, tá 50 minutos já. Mas ele prova bastante o conceito aí do que eu tô falando para vocês. Essa aqui a gente vai chamar ele de propriedade, né? Vou colocar um por enquanto, tá? Então, propriedade. Escrevi tudo errado aqui. Propriedade 1. Eu crio um objeto aqui. Agora esse aqui é só organização, tá? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar tudo que tem a ver com essa propriedade, todos os objetos. Eu vou esconder esse mapa aqui. E eu vou selecionar esses objetos todos aqui. E vou filiar eles, né? A nossa propriedade. Então todos eles vai ficar dentro. Tá certo. Todos eles vão ser filiados a um único objeto, que é essa propriedade aqui. Exceto o mapa, né? O mapa ele tá para fora. Então a gente vai criar ele aqui no terreno. E aqui a gente tem a nossa propriedade. Tudo que está aqui faz parte de uma propriedade só. Depois a gente vai criar as demais propriedades e a gente vai delimitando dessa forma. Eu não salvei esse mapa ainda, porque foi criado tudo hoje. Então a gente vai criar, né? A gente vai criar uma pasta aqui. Eu vou trazer isso. Eu não vou colocar isso dentro do nosso projeto, tá? Porque não é legal a gente criar lá. Então a gente vai criar uma pasta nova aqui. Eu vou criar aqui dentro. Vamos criar aqui uma pasta aqui, seria mapa YouTube aqui. Vamos criar essa pasta. E aqui seria o mapa SP Hellfire. Só pra gente saber. E tá salvo isso aqui lá dentro. Então, beleza. Eu vejo o que eu faço aí, que a gente vai continuar pro próximo vídeo aí, mas agora eu preciso coletar informações de vocês, tá? Detalhes, o que vocês querem que a gente faça aqui nessa fazenda, o que vocês acham que a gente pode melhorar. Eu vou pensar algumas coisas também, e aí vocês vão deixando lá na comunidade lá, beleza? Analisem o mapa como ficou, o que vocês acham, o que vocês acham que pode melhorar, o que eu posso mudar, e a gente vai estar trabalhando isso aí junto, beleza? Valeu, até a próxima.